Pela ordem e complementando as falas anteriores, eu gostaria aqui de me manifestar como mulher e mãe, no sentido de dizer que sou contra o aborto. Porém, como jurista, e aqui conversando com o senador Girão, que é a pessoa que pede o desarquivamento e que nos incentivou a assinar pelo desarquivamento, ele nos garante também que a proposta não é retirar do Código Penal as hipóteses legais que já prevêem a possibilidade do abortamento, que são aqueles casos de estupro e outros mais. Então, mantidas essas hipóteses legais que garantem o direito à vítima, senador Girão, eu também me manifesto aqui publicamente pelo desarquivamento nessa data, ou seja, pelo não adiamento, e desde já manifesto a minha opinião para que essa inserção na Constituição Federal garanta, sim, que o aborto não venha a ser uma opção, não venha a ser uma moda nesse país, que as mulheres não pensem que o aborto é possível apenas para se manter uma estética corporal, né? E a gente sabe que isso, além de ser contra as nossas regras básicas primárias aqui de convivência, é contra as leis de Deus. Então, registro o meu voto. Muito obrigada. Vou encerrar a votação. Senador Confúcio Moura. Senhor presidente. Senador... Eu apenas quero fazer uma manifestação, em primeiro lugar dizendo que ratifico a opinião dos colegas da necessidade da instauração dessa CPI para que esses crimes sejam elucidados e para que saia dessa casa um projeto de lei que possa efetivamente atender às necessidades das pessoas que ficam à mercê desse tipo de empreendimento e que hoje sofrem muito com a instabilidade, com a insegurança em relação às suas próprias vidas. Mas eu gostaria de fazer aqui uma contraposição à fala do nosso colega Randolfo Rodrigues, que se manifestou contra a fala do nosso ministro Ricardo Salles. Já digo ao senhor, presidente, que não tenho procuração dele, aliás, nem o conheço pessoalmente, mas eu gostaria de esclarecer o que aconteceu no programa Roda Viva a partir do que foi escrito pela jornalista Vera Magalhães, exatamente a pessoa que fez a pergunta quando ele teria usado o termo irrelevante. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui, porque é bem breve, do que ela escreveu hoje a esse respeito. Ela diz o seguinte: mais um Roda Viva em que participo suscita polêmica posterior nas redes sociais. Tenho que rever o programa, porque havia muita gente falando junto e o ângulo da bancada, mais elevado e muitas vezes com o entrevistado de costas para nós, não me permite afirmar taxativamente. Mas não me pareceu que o ministro Ricardo Salles tenha dito que Chico Mendes era irrelevante. Ricardo Lessa, o apresentador do programa, usou os minutos finais para um pinga-fogo que sempre faz. Perguntou o que ele achava de Mendes. Salles passou, então, a relativizar o seu papel, dizendo que havia quem falasse bem e quem falasse mal. Lessa e a jornalista Cristina Serra questionaram quais seriam as restrições, e ele disse que ruralistas dizem que Mendes explorava os seringueiros. Nessa hora, a jornalista Vera, perguntei ao ministro se ele precisava ideologizar todas as discussões. Foi então, com mais gente falando e Lessa tentando mudar o tema, que ele disse o é irrelevante. A mim, ou seja, a jornalista Vera Magalhães, soou como que aquela discussão ou a opinião dele sobre Mendes era irrelevante, e não o próprio seringueiro, cujo papel, isto é certo, ele tentou relativizar na resposta, mas sem, no entanto, chegar ao extremo de rotulá-lo como irrelevante. Fica este registro, senhor presidente,
E eu fiz questão de trazê-lo a essa casa no intuito de alertar a todos nós que somos líderes nos nossos estados, que somos formadores de opinião, para que não acreditemos na primeira coisa que nos é dita e que não saiamos por aí repetindo, sem procurar as verdadeiras fontes. Então, com todo respeito ao colega senador, eu faço esse esclarecimento e reitero que nem mesmo a pessoa que fez a pergunta a ele e ouviu essa resposta disse que ele chamou a figura do Chico Mendes de irrelevante. Ao contrário, ele disse que seria irrelevante tratar daquele assunto naquele momento. Espero ter dirimido a polêmica e fica de novo o meu alerta para que todos nós tenhamos responsabilidade com as nossas falas aqui nessa casa. Muito obrigada. Senador Márcio Bittar. Senhor presidente, como